Olá! Nos vídeos anteriores nós observamos a importância da governança de terras para o país, especialmente para organizar a estrutura fundiária da região da Amazônia, especialmente da Amazônia Legal, que envolve 9 estados. Nós apontamos todos os instrumentos que foram construídos, especialmente após a aprovação do Estatuto da Terra em 1964, passando pela década de 70, instrumentos para estruturar um sistema de administração de terras, ao menos do ponto de vista dos marcos legais e marcos normativos, dos órgãos responsáveis pela gestão fundiária da região. Apontamos quais foram esses marcos legais normativos para estruturar um sistema de administração de terras na região, focados no cadastro, no processo de discriminação de terras públicas, da regularização fundiária efetivamente, passando inclusive pela observação da CPI que nós tivemos em 1967 para avaliar e investigar a compra de terras por estrangeiros na Amazônia, promovida na época pelos norte-americanos, que culminou na aprovação da Lei 5709, que organiza o controle de compra de terras por estrangeiros no Brasil. Bom, a ideia desse vídeo é abordar os elementos que foram construídos, especialmente no início dos anos 2000 até meados de 2013 e 2014, também focado na Amazônia, mas com a conexão muito forte também. Eu diria que essa é uma fase no país das mais importantes para a construção efetiva de políticas públicas para organizar a estrutura fundiária e instrumentos para a governança de terras na região. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos fases que vêm da aprovação da Lei de Terras em 1850, onde de alguma maneira o Estado legitimou o processo de ocupação das terras aí após a queda do regime de Seis Marias, também com a legitimação de posse. Após isso, tem esse movimento, década de 60 e 70 também forte no país, para organizar o sistema tributário rural, a reforma agrária, o ordenamento territorial e a ocupação das áreas ainda com a intenção de promover a colonização, como na Amazônia, e depois de 30 anos que o Estado deixou especialmente o território da Amazônia sem um processo de gestão adequada, o governo volta com ações concretas e mais eficazes, sob o meu ponto de vista, para organizar um sistema de administração de terras com novos instrumentos, naturalmente novas tecnologias, novos marcos normativos e um processo de regularização fundiária amparado num programa de regularização fundiária construído para atender especialmente a demanda concentrada nas terras públicas federais ou glebas públicas federais que haviam sido arrecadadas nos grandes processos de discriminação de terras da década de 70 e que foram deixadas à própria sorte. E o governo, então, como eu disse nos vídeos anteriores, não controlou esse processo de ocupação que houve naquela região, tendo que construir um programa para regularizar essas posses dos agricultores e produtores rurais, o que também gerou uma série de problemas, conflitos, grilagem e desmatamento, com crimes ambientais. Bom, como eu havia falado também no vídeo anterior, iria apontar o porquê que nós temos esse marco temporal para regularização fundiária e o porquê esse marco temporal da Lei 11.952 convertida a partir da medida provisória 458, o marco temporal é 2004. Primeiro, penso que é importante entender esse contexto e esse momento histórico do país no que diz respeito a esta agenda. Nós tínhamos, na época, um pico do desmatamento na Amazônia, e esse desmatamento ele se organizava e se justificava de alguma maneira por um processo de ocupação desordenada na Amazônia, e essa ocupação desordenada ela era empoderada de alguma forma por conta de instrumentos não legais, mas instrumentos que de alguma maneira criava um certo direito subjetivo na cabeça das pessoas que estavam acessando esses documentos provenientes do governo, inclusive, Um dos documentos, para ter uma ideia, era o próprio CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que era expedido para posseiros em terra pública até aquele momento. Bom, se observa então a ampliação do desmatamento em 2004 e o governo federal ele publica uma portaria chamada Portaria 10 de 2004, uma portaria
publicada entre o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, e essa portaria determina um recadastramento com levantamento de informações geoespaciais de todos os imóveis contidos em determinados municípios e aqueles imóveis recadastrados na Amazônia Legal, naturalmente, né? E a partir desse recadastramento, com base em informações também apresentadas pelo posseiro, detentor desses imóveis, na Amazônia, aquelas posses identificadas sobre glebas públicas federais, perímetros de glebas públicas federais, tiveram o seu CCIR inibido. Esse é um termo técnico utilizado pelo INCRA, que algumas pessoas chamam de cancelado, né? Podemos dizer que esse imóvel ele deixa aí de ser ativo na base de dados do Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, que é de responsabilidade de sua gestão do INCRA. E esse processo naturalmente atinge, né, alguns milhares de posseiros dentro de glebas públicas federais da Amazônia. O outro recorte importante, no ano de 2006, o governo lança o chamado PPCDAM, Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que foca as suas ações muito na análise, né, anual sobre o desmatamento, os avanços do desmatamento, e começa a orientar, a partir dessas análises, políticas do governo para a gestão territorial, especialmente ali na região da Amazônia Legal, né? E em 2007, tem as primeiras medidas do ponto de vista fundiário para alterar o status de regularização fundiária na região. Uma delas são a alteração de duas instruções normativas do INCRA, instrução normativa número 31 e 32, que orientavam o processo de regularização fundiária na Amazônia. Não sei se vocês se recordam, creio eu que esses instrumentos ainda estejam disponíveis para serem pesquisados. Essas instruções normativas, elas traziam elementos demasiadamente burocráticos para que se conseguir expedir um título de até 100 hectares, que seja na Amazônia, né? Isso então demonstrou uma grande ineficácia e ineficiência por parte do INCRA para regularizar. Para você ter uma ideia, era necessário fazer um zoneamento ecológico e econômico de cada gleba pública federal como requisito para expedir um título de até 100 hectares na Amazônia. Isso era naturalmente inexequível, considerando, né, a estrutura e as condições do próprio órgão público responsável pela própria instrução normativa, né? Isso naturalmente levou a uma demanda dos governadores da Amazônia, do Fórum de Governadores da Amazônia, a tensionar o governo federal para resolver a questão da regularização fundiária, que já vinha o governo federal avançando com o processo de destinação de terras na Amazônia, destinação de terras coletivas, né, para projetos especiais, como eu já havia colocado nos vídeos anteriores. Mas havia uma demanda muito grande para a regularização dos posseiros. Ora, você tem uma portaria, então, em 2004, que bloqueia o certificado de cadastro de imóveis rurais. Até aquele momento, vários posseiros tinham acesso a algumas políticas públicas com base nesses certificados, inclusive terras, né, em regime de posse sendo negociadas de forma irregular, ilegal, eu diria. E o governo, então, precisava tomar uma medida que era avançar com o processo de regularização fundiária para aqueles posseiros que estavam sobre essas terras públicas federais há muito tempo e precisavam de um documento da terra para garantir não só o seu direito de propriedade, mas também para acessar determinadas políticas públicas e crédito de financiamento. Bom, em 2008, o governo edita um decreto, o decreto 6321 do ano de 2008, que determina, após analisar os principais municípios do desmatamento na Amazônia, com base nos estudos e análise do PPCDAM, que eu já coloquei, o Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento da Amazônia, que foi lançado em 2006. Em 2008, os resultados, então, apontam que nós temos 36 municípios que mais desmataram terras na Amazônia. Então, o decreto que surge em 2008 é o decreto 6321, que determina um processo de recadastramento de todos os imóveis rurais nos 36 municípios, né, sob responsabilidade esse recadastramento do INCRA de coordená-lo, né? Então, nesse período, vocês certamente se recordam, o INCRA abriu escritórios nos 36 municípios para promover esse processo de recadastramento. Vários municípios, algumas instituições promoveram um boicote a esse cadastro, sob meu ponto de vista ainda, por ter informações desencontradas,
e informações não verdadeiras sobre o objetivo daquele cadastro, que era sim melhorar, né, as capacidades de gestão e ordenamento territorial na região. Bom, esse decreto determinou o recadastramento e aqueles que não vieram se recadastrar, apresentar as informações do seu imóvel com uma informação geoespacial também, essa era uma necessidade, uma obrigação de quem estava se cadastrando. Quem não veio, então, se cadastrar trazendo essas informações, também teve o seu imóvel inibido na base de dados do Sistema Nacional de Cadastro de Imóvel Rural, ou seja, esse imóvel ficou ali congelado, né? Esse proprietário, o possuidor, o posseiro, ele não teve mais acesso ao certificado de cadastro de imóvel rural, que é um instrumento necessário para transmitir o imóvel, para acessar financiamentos e várias outras iniciativas que o proprietário pode ter envolvendo o seu imóvel rural. Então, esse decreto 6321 é de 2008 com esse objetivo. E nesse mesmo ano, o governo edita, através do Banco Central, a resolução 3545 do Banco Central, que agora, recentemente, no mês de março, estava havendo uma nova alteração, estava em consulta pública, inclusive, a proposta de alteração dessa resolução 3545. E essa resolução, ela impõe a obrigatoriedade das instituições financeiras a concederem os créditos somente aos proprietários que tivessem uma regularidade fundiária, ou seja, né, você teria que apresentar o seu certificado de cadastro de imóvel rural para acessar esse crédito e também algum documento que demonstrasse a sua regularidade fundiária, além dos aspectos ambientais. Bom, naturalmente há uma concatenação aí de iniciativas, né, quando você tem uma portaria em 2004 que bloqueia os CCIRs daqueles posseiros que estão ocupando de forma irregular terra pública. Em 2006, o Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia. Em 2008, você tem um decreto para recadastrar os imóveis dos 36 municípios que mais desmataram na Amazônia. E no mesmo ano, você tem um decreto em que impõe exigências aos posseiros proprietários de terras nesses 36 municípios que mais desmataram, para acessar financiamento. Dentre as exigências, a apresentação do CCIR e a apresentação de um documento de uma comprovação de regularidade dominial. Não é? Esse documento, na realidade, pelo fato do programa Terra Legal ainda não existir no ano de 2008, gerou, né, esse decreto e a portaria, a resolução 3545, naturalmente uma tensão maior, então, para avançar com o processo de regularização fundiária na Amazônia. Por isso, então, e por outros motivos naturalmente, né, e de uma avaliação do próprio governo federal e da pressão dos governadores da região da Amazônia, começa uma discussão para a construção de um plano para a regularização fundiária na Amazônia, no ano 2008, e essa discussão, então, ela chega na construção da medida provisória, primeiro a medida provisória 422, que pouco se fala sobre ela, que é a medida provisória também de 2008, que amplia a área para regularização na Amazônia até 15 módulos fiscais, mas a medida provisória em que definitivamente resolve essa questão, né, de um parâmetro legal para regularizar aquelas condições das terras públicas federais na Amazônia, é a medida provisória 458, que foi convertida à Lei 11.952 no ano de 2009, que estrutura o programa Terra Legal da Amazônia, depois da Lei de Terras de 1850 até a Lei discriminatórias, que se usava o Instituto da Legitimação de Posse. A Lei 11.952, através da medida provisória 458, traz novos parâmetros e constrói um novo paradigma no país. É a primeira norma objetiva que trata efetivamente de regularização fundiária no Brasil, né? Com requisitos claros sobre a posse agrária, com cláusulas resolutivas vinculadas ao título do cidadão na Amazônia, né? Também claras sobre as responsabilidades que ele tem, que ele tem vinculadas a essa terra. Trouxe a possibilidade de adimplência daqueles produtores ou agricultores que tinham recebido títulos antigos, né, os chamados CPCVs e CATPs, contrato de promessa de compra e venda e contrato de alienação de terra pública na Amazônia. Então, o programa Terra Legal se estrutura
com novos paradigmas, inclusive, para os processos de identificação, cadastramento, georreferenciamento de imóveis rurais em larga escala, né? É uma primeira experiência no Brasil de contratação desse tipo de serviço, especialmente de georreferenciamento. Então, foi necessário, à época, o governo também buscar novas metodologias para o processo de contratação e de execução deste serviço, não é? E um elemento também tratando de sistemas de administração de terras e regularização fundiária, para além do Programa Terra Legal, que é um grande marco, importante marco para a agenda fundiária no Brasil, nas últimas várias décadas, nós temos um outro pilar que é fundamental para estruturar um sistema de administração de terras, que em nível internacional, nos guias das Nações Unidas, do Banco Mundial, de outras instituições, a gente chama aí de estandarização das informações, especialmente das informações territoriais e informações territoriais geoespaciais, não é? E o governo federal, então, toma essa outra iniciativa que é muito importante para o país. Se considerarmos que ali em 2007 o país conhecia e tinha informação objetiva sobre o seu território, de em torno de 20% a 23% do território brasileiro, não é? E em 2012, quando o governo toma a decisão de estandarizar, ou seja, de publicizar todas as informações produzidas, geoespaciais produzidas, os perímetros de todas as áreas georreferenciadas no Brasil, sejam públicas ou sejam privadas, unidade de conservação, terra indígena, território quilombola, projeto de assentamento, imóveis privados, terras públicas federais, glebas remanescentes de terras públicas federais, o governo decide tornar isso público, então, e cria o Acervo Fundiário Digital, que é a primeira ferramenta na América Latina que publiciza informações de caráter territorial em dimensão como foi publicizada aqui no Brasil através desse acervo fundiário. E, naturalmente, um instrumento legal e normativo que apoiou e ajudou muito nesse processo foi a Lei 10.267 do ano de 2001, que criou a figura da certificação do georreferenciamento para qualificar o sistema registral brasileiro, para combater a grilagem e a fraude sobre as terras públicas e melhorar a capacidade de ordenamento territorial no país, né? Exigindo o georreferenciamento certificado dos imóveis que estivessem aí em processo de compra e venda, remembramento e desmembramento, né? E esse processo foi regulamentado pelo decreto 4449, que veio no ano de 2003, determinando quais seriam as áreas que estariam aí dentro da obrigatoriedade para fazer a certificação desse georreferenciamento. Esta ferramenta, exigindo a informação geoespacial, georreferenciada, certificada pelo INCRA, revoluciona no país essa capacidade de fazer, de fazer um ordenamento territorial, claro que ainda com precariedades, com problemas que nós temos até hoje, mas do ponto de vista de captura de informações geoespaciais para melhorar a gestão territorial, pelo menos tendo informações mais qualificadas do território brasileiro, dá para dizer que essa é uma ferramenta revolucionária, e o governo então decide publicizar todas as informações geoespaciais e toma uma decisão ainda mais importante, que foi automatizar o processo de certificação do georreferenciamento, permitindo o governo, em curto espaço de tempo, trazer para sua base de dados aí cerca de 300 milhões de hectares de informações geoespaciais, georreferenciadas e certificadas, com precisão posicional de 50 centímetros, sem sobreposição. Então esse é um elemento muito importante, junto naturalmente com o mesmo período, a aprovação do Código Florestal Brasileiro, com a exigência do cadastro ambiental rural. Então esse conjunto de iniciativas, conjunto de instrumentos normativos e políticas públicas com ferramentas para melhorar a estrutura fundiária brasileira foi muito importante, especialmente para a Amazônia e para as regiões mais vulneráveis. Então espero que eu tenha esclarecido os aspectos legais, o porquê desse marco normativo de 2004. Como eu já falei, houve essa portaria, nós tínhamos um pico de desmatamento, e essa portaria e esse marco temporal é o que determinou o marco temporal da lei um dos elementos, principais elementos que determinou o marco temporal da lei 11952 de 2009 para a regularização fundiária, assim como apresentei aqui os instrumentos mais relevantes para o ordenamento territorial neste período, não é? Espero então ter esclarecido esses elementos, e nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais desse processo de regularização fundiária, especialmente em outras regiões do país.
Nos aguardo.